terceirização não garante, não dá estabilidade. Os maiores problemas são com relação ao vínculo empregatício da pessoa. Muitas vezes gera problemas em causas trabalhistas, porque a pessoa acha que com a outra empresa ela também gera um vínculo, e na realidade eu acredito que sim. É deprimente, porque aí a gente vê aí as pessoas aí sem garantia nenhuma. Declarações de pessoas que já sentiram os efeitos de uma terceirização feita de maneira predatória, visando o lucro das empresas e esquecendo da qualidade de vida do trabalhador. A terceirização é um fenômeno internacional que explodiu na década de 80. No Brasil, já chega a 40% das vagas de trabalho. São mais de 2,5 milhões de trabalhadores só no setor de serviços. Terceirizar é entregar a terceiros atividades não essenciais. A empresa tomadora de serviços, a querer terceirizar alguma atividade meio, contrata um prestador de serviços para executar uma tarefa que não esteja relacionada com o seu objetivo principal. Atividade meio está relacionada a serviços como limpeza, segurança, telefonia, informática, transporte, treinamento de pessoal, entre outros que não sejam as funções principais, as atividades fim de uma empresa. A maior discussão é sobre como funcionam as relações de trabalho com os terceirizados. Falta transparência e fiscalização a muitas empresas terceirizadas, que não pagam os direitos trabalhistas, como o 13º salário, férias, hora extra, multa rescisória e não recolhem o fundo de garantia, além de sonegarem o INSS. Daí cresce a chamada precarização. Precarização do trabalho dentro da terceirização se dá por conta de 3 aspectos principais que essa intermediação de mão de obra traz. A primeira delas é a precarização das próprias condições de trabalho. Se eu vou contratar uma empresa para me fornecer mão de obra, eu vou buscar aquela que me dá o menor preço. E o menor preço significa o quê? Automaticamente piores condições de trabalho, seja na questão de segurança, seja na questão dos direitos dos trabalhadores. E há consequências também a longo prazo. A perda da coletividade no trabalho. Ao invés de se unir em uma só categoria, passa a existir várias categorias dentro daquele local de trabalho, e o que gera é uma falta de coesão entre os trabalhadores. O que vai acontecer é que a longo prazo eles não vão conseguir, por meio de negociações coletivas, por meio de seus sindicatos, melhores condições de trabalho. E os problemas não param por aí. A terceira consequência de precarização no trabalho acontece um pouco em decorrência disso, que com a terceirização o empregador quer mostrar que existem vários níveis de trabalhadores dentro da empresa. Então eles não se sentem mesmo da mesma empresa, não se sentem mesmo uma só categoria. O que acontece é que os empregados da empresa principal começam a discriminar aqueles trabalhadores terceirizados. Então há também uma exclusão social, há um apartheid, uma segregação dentro do ambiente de trabalho, o que só traz prejuízo a todos. Josiane sofreu na pele os impactos negativos da terceirização. Ela trabalhava com mais de 120 pessoas como prestadores de serviço na área de atendimento ao cliente em uma empresa de telefonia celular. Aconteceu de ter pessoas que já trabalhavam lá com salários maiores que o nosso e fazendo o mesmo atendimento, o mesmo horário de trabalho, exatamente a mesma coisa. Mas isso acabou criando também um grande desconforto. Outro problema enfrentado por Josiane e os outros colegas de trabalho terceirizados foi a humilhação ao serem dispensados do emprego. Com o término do contrato, a forma como foi feito o desligamento foi feito dentro da empresa tomadora de serviço. E assim, foi muito complicado porque não teve aviso prévio, as pessoas foram pegas de surpresa, a empresa tomadora de serviço não quis que nós tivéssemos acesso à nossa mesa de trabalho para pegar coisas pessoais. Acabou sendo resolvido, mas segurança na porta, aquela coisa toda. Então foi muito constrangedor porque toda a empresa, os funcionários efetivos da tomadora de serviço, que trabalhavam com a gente ali há anos, presenciaram esse tipo de coisa. Então foi muito humilhante. No Brasil ainda não existe uma legislação específica sobre terceirização. Só um enunciado, a súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho.
O enunciado estabelece que aquele que contrata uma empresa terceirizada, o tomador, passa a ser responsável por obrigações trabalhistas quando a firma terceirizada não possuir meios para quitar as dívidas, o que chega a ser uma espécie de responsabilidade solidária, quando tomadora de serviço e terceirizada respondem igualmente na justiça pelo funcionário terceirizado. Alguns projetos de lei tramitam no Congresso Nacional, como 1621/07, de autoria do deputado federal Vicentinho, do PT de São Paulo, construído em parceria com a Central Única dos Trabalhadores, a CUT. Esse projeto de lei propõe regulamentar a terceirização e combater a precarização do trabalho. A legislação poderia evitar problemas como os enfrentados por Robson. Ele trabalha na indústria de comércio de frangos abatidos. Junto com alguns companheiros de trabalho, foi perseguido após denúncia de contratações feitas por uma empresa terceirizada criada dentro da própria tomadora de serviços. Eles se filiaram ao sindicato da categoria e lutaram contra as diferenças salariais entre os funcionários que exerciam as mesmas funções e a ausência de direitos trabalhistas. Como represália, Robson e alguns colegas foram agredidos. Era uma perseguição completa, né? Até um dia que aconteceu uma agressividade física, entendeu? Conosco dentro de um alojamento, onde nós estaríamos ali trocando de roupa. E aconteceu uma agressividade muito grande, na qual fomos para a rádio, fomos para delegacias. Os funcionários que não foram dispensados pediram demissão. Quem decidiu ficar, como Robson, foi ainda mais perseguido. A luta na justiça foi grande, mas os funcionários acabaram vencendo. Hoje, nós sabemos que nós vencemos, né? Porque a empresa não tem mais terceirizada. O trabalhador tem que denunciar porque isso aí é prejudicial para ele mesmo. Os lucros obtidos pelas empresas, somados à ausência de uma legislação para proteger o trabalhador, criou um incontrolável avanço do processo de terceirização. Muitas empresas já estão no estágio da quarteirização. A quarteirização é uma consequência de um resultado considerado por eles positivos. Se à medida que eles perceberam que terceirizar diminui custo com mão de obra, as empresas terceirizadoras, elas por si só começam a exercer o mesmo papel, ou seja, diminuir também os custos que ela vai ter na contratação de mão de obra para suprir a chamada contratação de terceirização. Então essas empresas que são as terceirizadoras, elas acabam quarteirizando também. A CUT é contra as terceirizações e quarteirizações. Para os dirigentes da entidade, isso é uma forma de ludibriar os direitos trabalhistas. E um dos reflexos dessa exploração aparece na saúde do funcionário. As pessoas estão doentes, adoecem de maneira absurda, que inclusive prejudica o relacionamento desses funcionários com a própria família. Consideramos a questão da segurança ela ainda insuficiente. E ela é muito mais agravante quando a gente vê as empresas terceirizadas no setor, porque acaba não tendo responsabilidade nenhuma ou se tem muito pouco em relação à segurança. O mundo do trabalho nos coloca a reflexão sobre o abismo entre lei e realidade. Para reduzi-los, é indispensável que os trabalhadores denunciem as irregularidades, que os sindicatos cobrem providências e que a justiça volte a atenção para que a segurança, a saúde e a valorização do empregado não seja esquecida em detrimento do lucro. Os empresários estão ganhando, então seria de muito bom senso os empresários assumirem a responsabilidade que a terceirização e a quarteirização não servem para nada.